aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Alguém que vigia. Como é que você vigia? Esperando, né? Tem um texto que diz assim: se o pai de família soubesse que o ladrão viria hoje à noite, ele vigiaria para que o ladrão não entrasse e eliminasse a sua casa. Ou seja, vigiar é você esperar com quem sabe que virá. Então, por que Jesus fala assim: eis que venho como ladrão? Por quê? Primeiro, que o ladrão vem numa hora que ninguém espera. Segundo, ladrão não leva nada sem valor. Se ele entrar na sua casa e encontrar uma televisão de 55 polegadas da Samsung e um cacho de banana, qual que ele vai levar? O cacho de banana? O celular iPhone 17 Pro, tem lá uma penca de banana da terra, qual que ele vai levar? O celular. Então, por que eu estou dando essa alegoria? Para você entender. Quando Cristo fala, eis que venho como ladrão, é que ele vai vir e retirar da casa, a igreja, os que têm valor, a primícia, o vencedor. Ele não vai vir tirar crente cacho banana, que não tem valor, que não ajuda, que não serve. Que nós temos crentes vencedores e crentes derrotados. Então, se você é um crente vencedor, pode se preparar que ele vai vir te buscar. Mas se você é um crente meia boca, pode ficar tranquilo, você vai ficar. Então, como é que eu sei que eu sou um crente meia boca? É só você olhar para as suas obras. Porque nessa hora as obras ela conta. Para reinar é a obra que conta. Para a salvação não. Então, quando ele fala, eis que vem como ladrão, o ladrão não vem numa casa para roubar algo sem valor. Eu tive o desprazer de conversar com o ladrão uma vez. Ele estava de folga nesse dia, ele não estava como ladrão, né? Importante dizer isso. E ele falou bem assim: você sabia que às vezes a gente sai, nós estamos com nenhuma intenção de roubar? Porque tem vezes que você sai para roubar, mas tem hora que você está passando tranquilo e você vê alguém dando mole, e ele fala: poxa, a pessoa está dando tanto mole, vou levar. Então, às vezes, diz que um ditado que diz: quem faz ladrão é oportunidade. Então, o ladrão, ele não leva nada sem valor, ele só rouba aquilo que tem. Um dia eu vi uma cena no Instagram, cara com uma mochila, ele sobe em cima do padrão de luz, mete o pé, sobe, não tem escada não, subiu, foi lá em cima no fio, arrancou a ferramenta. Você viu a ferramenta? Trifásica. Foi lá e meteu a ferramenta, apoiou aqui assim, cortou, largou a ferramenta na mochila, botou nas costas, desceu, foi lá embaixo, puxou o fio e saiu e foi embora. Detalhe, era uma igreja. Aquele dia não ia ter culto. Tudo o cara filmando. Os caras tinham rosa, inclusive. O que você acha que ele levou esse fio? Chega lá, o cara fala: não, isso aí, quanto que é o quê? Lá é 5 centavos. Você acha que ele ia roubar um fio daquele se custava 5 centavos? É 5 centavos só o cabelinho. Cada cabelinho 5 centavos.
É caríssimo esse filtro que fazem. A coisa mais cara de um padrão de luz é o filtro. Então, eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Vigiar o quê? O ladrão? Não. Guarda as suas vestes, para que não andes nu. Existe uma interpretação que nudez é sinal de pecado, certo? Nudez é sinal de pecado também. Mas entenda que quando Jesus fala dos vencedores e da noiva, o vestido da noiva, quem dá é Jesus, o noivo. Ele que veste ela com vestes resplandecentes. E nessa hora, a igreja, todo mundo que é a igreja, no casamento, vai estar como? Vestido. Que hora que vai se descobrir a nudez? Na noite de núpcia, na intimidade da noiva com o noivo. E é nessa hora que se arranca as vestes de fora, o vestido de resplandecência, que é para os de fora, e vai ficar só o noivo e a noiva na intimidade. E é normal que numa noite de núpcia, a noiva tira o vestido e fica como? De baby doll, né? com uma roupa sensual, uma roupa para poder se apresentar para o noivo, até que depois o noivo atira a roupa. Mas é importante que ela tenha as vestes de baixo. Existe até uma parábola onde Jesus percebe que tem uma pessoa que entrou nas vestes, na festa nupcial, sem vestes. Como que você entrou aqui dentro? Não tendo vestes nupciais. Ou seja, como é que você conseguiu fazer essa façanha? E o que são as vestes nupciais? São as vestes de baixo, aquelas que eu costurei antes do casamento. São as obras de justiça. Vamos ver isso aqui na Bíblia? Eu acredito que está em Apocalipse 18, ou 19, 18, 19. Deixa eu ver aqui. Não, eu só vou ler o texto aqui, não precisa abrir não. Isso mesmo, 19. Vamos ler o 19:7. Bota para nós aí, Ana. 19:7 de Apocalipse. Tem LED? Vamos ler. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas o casamento nosso com o noivo, a união, né, do noivo, da igreja com o noivo. E já a sua esposa se aprontou. Então a esposa, ela tem que se aprontar, ela tem que se aprontar, não é o noivo. Foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, e diz, essas são as verdadeiras da palavra de Deus. Então o que é a linho fino? Obras de justiça. Obras de justiça não é a obra que eu acho
acho que é boa. Não é aquilo que eu acho que é fazer para Deus é bom. Toda obra de justiça é aquela que Deus me induziu a fazer. Uma vez chegaram para Jesus e perguntaram assim: mestre, com que autoridades você faz tais sinais? Se perguntaram para Jesus, quem deu a Jesus a autoridade para fazer tais sinais? Jesus sabiamente responde a pergunta com uma pergunta. Também vou lhes fazer uma pergunta. Se vocês puderem responder, eu respondo com que autoridade eu faço tais sinais. E aí Jesus pergunta: o batismo de João era dos homens ou dos céus? A pergunta era: quem deu ordem, quem mandou João batizar? O batismo que João fazia era obra dos céus ou era dele mesmo? Aí eles se reúnem. Podemos pensar aqui, mestre? Pode? Aí eles se reúnem, faz um bolinho de 3 ali. E agora? E o povo esperando a resposta. Eles falam: rapaz, eles disseram que é de Deus, e eles sabiam que era de Deus. Ele vai perguntar para a gente por que a gente não creu. E a gente vai ficar mal com o povo. Mas se a gente falar que é dos homens, se a gente falar que João tirou isso da cabeça dele, o povo vai nos apedrejar, porque o povo tem João como homem de Deus. E eles vão dizer: mestre, a gente não sabe a resposta. Jesus, eu também não vou responder para vocês. Ou seja, a obra, o batismo que João fazia era o quê? Mandamento de Deus. Então, batizar não é coisa de igreja, não é. Porque tem muita coisa que é da igreja, coisa de homem. Tem muito mandamento que é humano. Tem coisa que a igreja faz que é só preceito humano. Tem nada a ver com Deus, com Bíblia. Mas tem coisas que é mandamento de Deus. E essas coisas, tinha várias outras coisas que Jesus indagava a eles, que eles, por exemplo, havia um costume. E o problema do costume é que, se ele for muito antigo, ele tem mais peso de mandamento, mais peso de ordenança de Deus, do que a própria palavra de Deus. Jesus vai indagar a eles acerca de um costume que eles tinham, de dizer que tudo que eles tinham era corbã. E eles deixavam de honrar pai e mãe por causa desse costume humano. Mandamento de homem. O que era corbã? Eu deixo de dar assistência à minha mãe, porque o meu dinheiro é consagrado a Deus. Então eu não posso usar do meu dinheiro, que eu consagrei a Deus. Tudo que eu tenho é do Senhor. Então eu não posso pegar o meu dinheiro e gastar com ela. E eles faziam isso. Deixavam o dinheiro de desonrar pai e mãe, que era um mandamento de Deus, que vinha antes de qualquer outra coisa, desonrando pai e mãe por causa desse mandamento humano. E aí Jesus até indaga a eles: por que vocês desonram a Deus cumprindo mandamento, preceitos que são preceitos de homens? Iguais a esses tinha lavar as mãos, costume humano. Então a gente tem que sempre estar ligado o que é mandamento de Deus, o que é princípio, o que é coisa humana. Por exemplo, a guarda do sábado, defendida pelos adventistas, ela é mal interpretada pelos adventistas. Porque o sábado, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. E na escala de importância, a vida vem sempre em primeiro lugar. E eles muitas vezes fazem o quê? Eu já debati tanto com o adventista, irmão, e eu pego eles nas próprias leis deles, porque se você estudar o adventista, você pega eles. Várias vezes eu já discuti com o adventista, falando assim: você acredita que a guarda do sábado é importante? Não, sim. Porque o adventista, ele assim, se você apertar muito ele vai confessar. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Eles acreditam em tudo, falam que você acredita em Jesus, na graça. Mas se você apertar muito ele vai dizer que se você não guardar o sábado, você não tem salvação. Eu já perguntei muito adventista acerca disso, eles rodam para um lado, rodam para o outro. Mas vamos lá, isso não convém. Então,
As roupas, as vestes de um filho são justiça dos. Então tudo que eu faço, tudo que eu obedeço a Deus, que eu faço de obra de Deus, em Deus, isso são obras de justiça. Eu estou costurando. Por exemplo, se você dizima, se você oferta, se você cultua Deus, se você evangeliza, se você prega o evangelho, essas coisas que a gente vai fazendo que são mandamentos de Deus, se você faz essas obras no Senhor, você está costurando as suas vestes. Eu vou dar uma palavra aqui para crente. Posso? Acho que só eu falo isso, tá? Eu não vi outro pastor falar até não. Talvez tenha, mas eu nunca vi outro pastor falar não. Porque eu sei onde eu quero acertar. O religioso está muito preocupado com o pecado. Que você não peque. Santidade para religioso é o quê? Se afaste do pecado. E muita igreja, com esse pensamento, nem quer que quem esteja pecando faça a obra. Porque eles falam assim: o altar é santo. E quem está em pecado não deve fazer a obra. De um certo modo não está errado. A gente não tem que fazer a obra relaxadamente. Só que isso tem um grande problema. Eu tenho que separar o que seria essa obra, que é esse altar, do resto da obra. Eu já participei de igreja que se proibia a irmã de louvar porque ela estava em suposto pecado. E aí é complicado por quê? Porque talvez esse fruto que ela dá, eu estou impedindo que ela faça a obra de justiça. Lavar banheiro, limpar a igreja. Às vezes tem pessoa que ela fica mais forte quando ela faz esse tipo de coisa, né? Limpar o chão. Então a gente tem que ver o que realmente. Eu entendo o seguinte: que a pessoa que ela está no pecado de escândalo, ela não deve fazer a obra que influencia, ensinar, pregar, né? Não deve estar numa posição de liderança, não pode, porque ela está escandalizando a obra. Mas voltando a dizer, a pessoa que muitas vezes ela é sincera, ela acaba não querendo fazer a obra nenhuma, enquanto ela não se livrar do pecado. E aí tem um grande problema. Por quê? Diga por quê, pastor? Porque se ela conseguir se livrar do pecado para voltar a fazer a obra, ela vai voltar pior do que ela estava antes. Porque ela vai achar que ela é o superior, que ela tem o quê? Competência, que a obra, que esse mérito é dela, que ela teve força, que ela teve disposição, que ela teve garra, que ela foi a pessoa que se livrou do pecado, agora ela está apta para fazer a obra de Deus. E a gente vai descobrindo que por mais sincero que você seja, por mais esforço que você tenha, por mais Deus que você queira, existem pecados que ele não sai da gente fácil. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, ele não se purifica. Mas a Bíblia diz que existe uma forma disso sair. Jesus chama os discípulos e ele vai dizer em João capítulo 15 o seguinte: eu sou a verdadeira árvore, eu sou a árvore da vida, o meu pai é o dono da árvore. E ele fala bem assim: sem mim nada podeis fazer. Toda árvore que em mim dá fruto, o meu pai limpa. E como é que você vai pegar uma pessoa que já está limpa para poder ser limpa? Não tem como. Então, quando eu estou em Cristo, junto com Cristo, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço as minhas mazelas, eu as confesso a Deus e falo assim: Senhor, aquilo que eu falei comigo, é um privilégio fazer a obra de Deus. E você vai fazer a obra do jeito que você está. Você vai fazer a obra do jeito que você pode. A gente tinha um costume na outra igreja, que quando às vezes o irmão, ele estava, o pastor, o bispo lá, ele criou a igreja dos excluídos. Certo? Criou a congregação dos excluídos. Assim, irmão, eu tenho muitas queixas acerca do líder, mas eu tenho muitas coisas boas que eu aprendi com ele. Ele era um grande líder. E aí ele abriu esse ponto, comprou lá, alugou o ponto, colocou as cadeiras, colocou a congregação.
E falou assim para o presbítero, que era o dirigente de campo: pega todo mundo que está punido, que está em pecado, leva para essa igreja, e lá eles vão poder fazer a obra. Lá eles podem pregar, lá eles podem cantar. A igreja estava começando. E aí todo mundo que estava nessa situação, que não podia ter oportunidade na igreja sede, nas igrejas locais, ele ia para a igreja dos excluídos, e lá eles podiam fazer dar fruto. Muitos de lá se curaram, muitos lá ficaram aptos para fazer vir para outra obra. Aquela obra ajudou a pessoa a voltar para a sede. Só podia lá. Quem pregava lá, quem estava punido, não podia pregar nas igrejas locais. Por que lá podia? Era uma experiência. Eu conversava muito com ele, eu perguntei, ele falou assim: eu queria dar oportunidade para esses irmãos que estão punidos, porque muitos vão ser recuperados. Aqueles que não querem realmente não vão. E ele falou: essa igreja não tem ninguém, não está começando, não tem membro, não vai ter impacto. Se a pessoa que estiver lá, ela cair de novo, ela não vai impactar. Eu não posso colocá-lo na sede, posso colocá-lo na igreja onde é de membro. Era uma experiência, ele falou que queria fazer e fez. Inclusive a filha dele foi para lá. Louvava muito, irmã, a filha dele. Para você ter tudo. Aí ele falou comigo assim, eu cheguei a ajudar lá no trabalho, tomar conta, ele falou assim: não deixa ela louvar enquanto ela não reconciliar. Ela tem que reconciliar primeiro. Aí ele ficou lá um tempo lá, depois ela reconciliou, mas era muito complicado lidar com a filha os filhos do bispo. Então, o que eu quero dizer, enfatizar, que acerca desse texto que fala sobre as roupas de linho fino? Você não tem que esperar a sua vida ficar no ponto que você acha que está bom. Não, agora eu estou no óleo. Agora, se o pastor me dá a oportunidade, eu vou botar. Primeiro, você está ruim. Quando você melhorar, você vai ver que você está pior. E quando você melhorar mais um pouquinho, imagina que você está agora melhor, o seu conceito. Se você se aproximar mais de Deus, o que acontece? Mais Deus vai te mostrar os teus pecados. Os anjos que estão diante de Deus, a Bíblia diz que eles têm 6 asas, os serafins, eles têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles cobrem o rosto. Não tem coragem de olhar para a face de Deus, porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu vejo os meus erros. Não é o contrário. Você não vai ficar perto de Deus e ficar no ponto de dizer assim: agora estou branco, mais branco que a neve. Quem te torna branco como a neve é o sangue de Jesus, não são as suas obras, não é o seu esforço. Quanto mais você fizer, mais Deus vai se revelar para você. Deus vai mostrar. Tinha até uma parada, não sei se foi uma parada, foi um testemunho, uma irmã que ela era de oração, era uma bênção, irmã assim, todo mundo falava que era uma irmã pura. E ela, tá bom. E ela teve uma experiência de arrebatamento, estava em oração, jejum, e ela subiu até o céu, segundo ela, e ela viu a face do Cristo. E ela, quando viu o rosto dele refletindo as suas vestes, as vestes dela estavam branca, mas quando ela olhava, ela via sujeira. E ela perguntava: Senhor, como que essa sujeira está aqui? Como que eu não vi antes? E o Senhor falou para ela assim: todas as vezes que você se aproximar mais de mim, mais você vai ver os seus falhas. Seria pecado? Oi? Seria pecado? Sim. Irmão, não se engane, nesse corpo não vai sair do pecado. O pecado habita onde? No corpo. Nesse corpo não tem como você se livrar do pecado. Quando que nós vamos se livrar totalmente do pecado? Quando recebermos o corpo de glória. Aí sim, esse corpo vai ser destruído, vai ser revestido de glória. Aí o novo corpo, sim, é possível que você não peque mais. Mas nesse corpo, pensa bem comigo. Quem tem mais possibilidade de acertar, nós ou os anjos? Quem que você acha que é mais santo? Os anjos ou nós? Os anjos. E eles pecaram. Quem você acha que era mais puro? Você ou Adão? Antes do pecado? Quem a gente mais ouve, né? A gente até fala, porque ouve direto. A gente fala muito isso porque ouve dos outros, acaba concordando, depois a gente descobre que está errado. E nós somos a mais semelhante de Deus. Quem mais semelhante de Deus é Adão, Jesus.
nós ainda não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Adão. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Está na Bíblia. Gênesis capítulo 6 diz que depois Adão gerou filhos conforme a sua imagem e semelhança. Então, se Adão gerou, de quem nós somos filhos? De Adão. Nós não somos filhos direto de Deus. Agora seremos, quando nós recebemos o corpo de glória, seremos plenamente imagem e semelhança de Deus, porque seremos como Cristo é. A Bíblia diz assim como Ele é, o veremos. Quando atingimos a estatura perfeita do varão, aí tem até um rapaz famoso que fala direto: eu sou imagem e semelhança de Deus. Não é. Não é. A gente quer, irmão, pegar esse título para a gente, mas não somos. Nós estamos em processo. Nós estamos chegando perto, mas não somos. Então Adão, ele tinha possibilidade, ele estava mais certo, ou ele ou nós? E ele não pecou? Você está entendendo o que eu estou falando? Então não queira achar que essa veste de justiça não é você fazendo em você, é você fazendo com Deus. Quando eu levanto na madrugada para orar, para buscar a Deus, irmão, se você começar a levantar muito de madrugada para orar a Deus, no começo você começa a orar pelos seus problemas, sempre assim, suas causas, né? Sua vida financeira, seu casamento, sua saúde, seus familiares, até o dia que Deus te levanta. Aí você levanta e vai falar: Senhor. Aí o Senhor fala assim: agora você vai orar pelo vizinho, agora você vai orar pelo próprio fulano. Aí você fala assim: ué, tem que orar para os outros? É a hora que você começa a fazer a obra de Deus. Porque Deus deixa você orar pelos seus parentes, pela sua vida, pelos seus problemas. Daqui a pouco Ele começa a orar, pedir você para orar por quem Ele quer que você ore. E é perfeito, irmão. Engraçado que Deus tem um negócio de orar para quem você não gosta, por quem você não conversa, por quem você não quer entregar nada. Você manda outro. Logo eu. Então é isso que é a justiça, porque a nossa mente, ela não consegue entender o que é justiça. A gente tem um padrão de entender justiça diferente da de Deus. A justiça de Deus é totalmente diferente da nossa. Então eu tenho que buscar essa justiça de Deus. Voltemos lá para o 17, 16, né? 16. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Amagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ira fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus vai começar a mandar as pedras do céu que vão acertar essas pessoas. E mesmo elas sofrendo, elas vão começar a blasfemar de Deus. O que é blasfemar de Deus? Insultar a divindade, né? E veio, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta é Roma, é a Igreja Católica. Qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, vermelha, as cores do Vaticano, né? Existe uma entidade, uma divindade que é cultuada por muitos, principalmente os egípcios, né? Se não me engano é Dagon, que é o peixe. Aí tem a rabo de peixe lá e tudo mais. Aí tem um cara na internet que ele coloca certinho a imagem do Dagon, depois ele bota um dos papos, dos arcebispos, usando aquelas vestes que tem esse chapeuzinho cortado igual do peixe. Tem vários símbolos dentro da roupa do Vaticano, esses padres, entendeu? Maçonaria está explícita ali na maçonaria. Então, o que é a prostituição? É a mistura, né? É quando a igreja se misturou com o Estado. A igreja católica, ela se vendeu, né? Fez aliança com o Estado. Pode perceber, de um tempo para cá a igreja católica está se rebelando, tá? Está falando mal, está desaprovando. Oi? Não vi. Não, essa eu não vi não. Vamos cavalo branco? De repente vai montar nele, né? O Papa, ele é uma besta, é uma das bestas do Apocalipse. No meio, a besta, ela tem é um dos flagelos do Apocalipse. Depois eu respondo, tá bom? O Papa, ele é o falso profeta. Assim como João Batista anunciava, né, que Cristo viria, o Papa, ele vai anunciar que o anticristo virá. Ele vai ter o poder do anticristo. Aí as pessoas vão meio que se voltar para o Papa. Não é minha, tem que adorar mesmo. Eu não sou nada. Tipo assim, ele vai meio que fazer o papel do João Batista, o falso profeta. Então vai ter a besta, o falso profeta e o anticristo. Então é a união do meio religioso, né, com o meio político. Então é muito importante a gente, quando for votar, lembrar dessas coisas, tá? Muito importante. Você que votava na esquerda, se liberta. Isso aí é coisa do capeta. Pastor, mas aí eu gosto do Lula. Tudo bem, ora por ele. Eu gosto do outro lado. Irmão, eu não estou dizendo para você não gostar, não é isso. Você tem que entender as ideologias que essa pessoa defende. Tem muita gente da esquerda que é gente boa. Não todo mundo bandido, não. Não enganado. Tem muita gente da direita que não presta. Entende? Você tem que entender, você tem que olhar. Agora, a direita conservadora, ela defende o quê? Os costumes, em princípio, família. Que é o lema do Bolsonaro. O Bolsonaro é santo, não. Ele não é santo. Tem muita coisa dele que é falha. Mas ele não é pastor. Ele é presidente político. Magno Malta. Magno Malta, eu não votaria, eu não iria no culto que ele está pregando. Mas todas as vezes que ele for candidato, eu voto nele. Porque é um candidato bom, que defende os costumes e os preceitos que a gente concorda. Se a gente concorda com a vida, como que você vai votar com uma pessoa que vota para a morte, para matar? É complicado, né? Pastor, mas a igreja tem um irmão da Deus Amor que ele fala que a igreja não tem que se misturar com política. Eu falo, então, não deu Bíblia. Quando o anticristo vier, você não pode achar que o anticristo é o anticristo, porque é a união perfeita, a igreja junto com a política. Então Daniel não era crente, porque qual era a igreja que ele pregava? Né? Qual a igreja que ele era pastor? Ele era profeta. Qual a igreja que ele pregava a revelação? As revelações que estão escritas na Bíblia que Daniel entregou foi para político, foi para rei, dentro de um palácio, onde ele era escravo. A gente prega sobre o José, e o que José era? De qual igreja? Qual era a função dele? Governador do Egito. Aonde ele manifestou o poder de Deus?
quem? Antes de ser apóstolo? Senador, político. Quem foi que separou um túmulo, cavado as rochas, para enterrar o nosso Jesus? José da Arimateia. Era quem ele? Qual apóstolo ele foi? Nenhum, político. A gente tem que entender que a Bíblia está envolvida com político o tempo todo. O que é o reino? A gente fala muito de reino milenar, a volta de Cristo. A volta de Cristo está falando de um governo de 1000 anos do nosso Deus, do nosso Cristo. O que é esse reinar 1000 anos? Política, irmão. É que a gente acha que quando Jesus voltar, a gente vai para um jardim, ficar numa rede, preguiçosa, tranquilo. Se você é crente, você tem que entender que quando Jesus voltar, Ele vai te colocar, se você for vencedor, Ele vai te colocar para governar uma cidade. É política. A maneira mais rápida de você entender se você governa é olhar para a sua vida hoje. O que você faz hoje? Se você já governa a sua vida hoje, você é um forte candidato para governar. Tem muito crente que vai perder por Bispo Macedo. Então, se você governa a sua vida, você já é um forte candidato para ser um vencedor. Porque não tem como Deus chamar. Você não vai ser lá o que você não é aqui, não tem jeito. Você vai ser lá no ano milenar o que você já faz. Acho que uma vez eu falei para ela, não foi, Ana? Uma vez eu falei para você, não foi? O que você vai fazer quando Cristo voltar? O que eu estou fazendo agora? Eu vou continuar comprando, vendendo, governando, tocando terror. Essas coisas que você já faz. Porque não vai acabar essas coisas, irmão. Não vai acabar. Cristo simplesmente vai vir e vai governar. E uma das funções nossa é promover justiça. Engraçado que a gente vai estar governando sobre o crente derrotado e sobre o ímpio, que na grande tribulação ele socorreu a igreja. E esses ímpios, eles não se salvam mais, mas eles vão ficar na terra para povoar a terra. Porque o crente salvo, ele não vai mais ter filho. Essa relação de marido e mulher acaba. Mas a terra será repovoada. Quem vai repovoar a terra? Esse ímpio que não foi salvo, e ele adentrou a eternidade, e eles vão continuar tendo filhos, tendo relação, tendo esposa, marido. Essa relação sua com o seu marido, ela não acaba, né? Ela não acaba. Ela acaba a relação marital. Mas essa intimidade, esse apego com o seu esposo, com o seu marido continua. Tem mulher que ela tem tanta obra em Deus que ela arrasta o marido com ela. Tem marido que tem tanta obra em Deus que ele arrasta a esposa com ele. Ela salva pelas obras dele, não é? Quando eu falo salvar, não é salvar de inferno, não. É porque no casamento nem todos podem estar de frente numa batalha espiritual. Às vezes a mulher é a retaguarda do marido. E o fato dela ser retaguarda, ela está cumprindo o propósito de Deus. Porque às vezes a gente olha assim, poxa, mas aquela irmã, o marido não vem. Mas às vezes ele é o apoio dela no casamento. Se ela não for contra, se ela apoia ele, salva ele, quando eu falo salvar, se ela protege ele, ela faz o trabalho de retaguarda, ela está no mesmo propósito que ele, ela está no ministério com ele. Vou dar um exemplo. Existe um apóstolo que ele é muito famoso na internet, o apóstolo Luiz Hermínio, grande homem de Deus, grande apóstolo, igreja grande dele. Esse apóstolo que ele está hoje onde ele está, ele teve que ter um apoio da esposa, porque quando ele se converteu, que ele começou a desenvolver a chamada dele, ele tinha um problema, ele era viciado em droga, era traficante, usuário de droga, e ele não podia mexer com dinheiro. Porque o gatilho dele como drogado era o quê? Dinheiro. Então toda vez que ele trabalhava, botava a mão no dinheiro, ele caía. O que a esposa sabiamente fez? Virou para ela e falou assim: se dedica à leitura da palavra, estudar a palavra de Deus e se firmar. Deixa que eu mantenha a casa. Ela ia trabalhar e mantinha a casa. E ele
estudando a Bíblia. O cara entrava para dentro do quarto e ficava 3 dias lendo Bíblia. Se fortaleceu, cresceu, fez a obra. Tinha um camarada que acreditou no ministério dele, que hoje é o vice-presidente da igreja. Ele não tinha carro para o apóstolo Luiz Henrique. Para fazer a obra tinha que ter carro. Como é que ele ia visitar as pessoas sem carro? Aí o cara falou bem assim: usa meu carro. Aí o cara ficava sem carro e deixava o pastor usar o carro dele. A igreja cresceu, um ministério gigantesco. Quem é o vice-presidente da igreja? Esse irmão que apostou nele. E a esposa dele? Hoje ela está colhendo o quê? Os frutos desse apoio. Ela não foi para frente pregar, mas ela estava onde? Na retaguarda. A Bíblia diz que Jesus tinha os apóstolos. Jesus não escolheu nenhuma mulher para ser apóstolo, mas a Bíblia diz que Jesus tinha o quê? As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Trabalho de retaguarda. Então muitas vezes a esposa ela faz trabalho de retaguarda. Às vezes o marido faz trabalho de retaguarda. Entende? Então, vamos lá no a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedra preciosa e pérola, e tinha na mão cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. A igreja católica ela fez a inquisição. Tem a venda das indulgências. Pastor, o que é a venda? O que é a venda das indulgências? É quando eu vendo o sagrado. É quando eu digo que esse osso aqui é o osso do apóstolo Paulo. Se você tocar, você vai ser curado. Traga uma oferta de R$100. A igreja católica ela vende indulgência. Ela começou a comercializar o sagrado. E ela dizia o seguinte: diminua o tempo de angústia do seu parente que morreu pagão, que está no purgatório, colocando no cofre da igreja católica as moedas. Cada moeda que entrar no cofre da igreja, menos um ano de sofrimento no purgatório. Aí o que as pessoas faziam? Tipo, fala para lá, fala baixinho. Raquel, fala baixinho. Aí foi nessa hora que Martinho Lutero ele teve um despertar. Ele falou assim: se o Papa tem poder para diminuir o sofrimento das pessoas com o dinheiro que entra no copo, por que não faz graça? E aí ele vai levantar as 96 teses confrontando a igreja católica. E aí vai ser excluído da igreja, né? Foi chamado no Vaticano, deram uma oportunidade a ele deram um cargo político, cargo da igreja. Ele quer ser bispo? Primeiro tentou comprá-lo, e ele não queria. Então depois chamou ele e falou comigo: ou você se retrata e diz que o que você falou é mentira, ou você vai ser excomungado. Que é excluído. A igreja católica ela pregava o seguinte: que não havia salvação fora da igreja católica, que a salvação estava onde? Não no sangue de Jesus, nem na palavra de Deus, estava em frequentar ou ser membro da igreja católica. Tem, tudo lugar tem. E olha que engraçado, o bispo Macedo fez a mesma coisa. Pegou essa ideia e implantou na igreja universal. Não existe salvação fora da. Aí eles não falam assim: eu sou cristão, eu sou universal. Eu não estou falando mal da igreja, assim, no sentido de denegritivo. Eu estou dizendo que são coisas que a pessoa coloca para amarrar o ser humano. Fica tranquilo, da onde eu vim também, o bispo pensar a mesma coisa. Lá, se você congregar de onde eu vim, caso de oração na igreja, se você sair dela, você está no inferno. Porque uma vez que você foi riscado do rol de membro da igreja, você perdeu a salvação.
Está desligado. Da comunhão do reino dos céus. Entendeu? Então você não é o sangue de Jesus que te liga, não é a graça de Deus, é a decisão do homem. Então a gente vai vendo de onde. E de onde eles pegaram isso? Dos mormons. Os mormons também dizem isso. Se você não for mormon, você está no inferno. Então, a Igreja Católica, ela vendeu. Você não pode vender o sagrado. Entende? Aí vem aquele negócio na minha cabeça aqui. Até mostrei para minha mãe, um profeta que ele está profetizando, está com a live aberta. E aí ele pega ali o telefone, acho que tem um grupo lá de pessoas que se conectam no grupo. E aí ele vai agradecer as pessoas ali, né? Alguns mandaram uma oferta para comprar não sei o que da igreja. E ele vai ligar para pega uma pessoa ali no grupo e liga ao vivo. E está gravada lá. Ele vai agradecer uma irmã. Minha amada, tudo bom? E a live está ao vivo. Obrigado aí pela oferta, ele fala semente, né? Pela semente que você plantou no mistério, tá? Amada, posso orar pela sua vida? Ela pode, mas no telefone, ela me ligou para ela. Aí, pode, pastor. Aí você fez a oferta aqui pela sua mãe? Você tem alguém enfermo na sua casa? Tem, minha mãe está acamada, ela? Quem é missionária fulano de tal? Ah, minha mãe, pastor. Por ela, oração? Por ela. A sua mãe já orou muito pela sua vida, né? E ela, sim. Ela está com câncer, né? Ele ia revelando e ela concordando. Posso orar, amada? Pode. Orar. Fala assim, fala. Vida de profeta é complicado ser profeta. Amada, eu posso entregar o que Deus está me entregando? E ela falou, pode, pastor. Amada, a sua mãe está morta. A sua mãe está morta no nosso Senhor. Que isso, pastor? Ela fala. Tipo assim, te deu uma oferta aí, você me deu uma revelação dessa? Ela não fala, estou aqui deduzindo. Minha amada, vai lá conferir. Sua mãe está morta. Eu vi que um anjo descendo e rematou ela. Ela não está mais nessa terra. E ela foi lá. Ela foi na cama, só viu o grito. Chorando, dizendo. Ele revelou que ela estava morta. Profeta. Acabou de dormir. Hã? É forte. Eu nunca vi um profeta desse. Já vi alguém dizer que entregar que vai morrer, mas que entregou que já estava morta na hora da profecia aí. Forte. Hã? Verdade. Não tem como ser mentira, porque ele está gravando a live e ele faz ao vivo. A live foi ao vivo, a gravação que nós estamos vendo é gravada. Mas no momento que alguém estava vendo a live, estava acontecendo. E ela não acreditou. Ela falou, não, pastor, o que é isso? Tipo assim, ela não acreditou e ele entregou. Não, vai lá conferir. Ela está morta. Deus mostrou. E ela vai e fala, quando deu o desespero do correr na sala, que realmente constatou que ela estava morta. Aí ele até desligou, falou, vou desligar, porque não vai ter condições de falar. Ele queria ligar para ela. Grande profeta ele. Ele fala, é difícil. Que você entregar coisa boa é fácil. Que Deus abre a porta, que eu vejo porta aberta, que eu vejo viagem, que eu vejo mal, é coisa gostosa. Entregar morte. Eu tive um profeta que entregou uma relação dessa para mim também. Mas assim, essa ganhou. Essa desse profeta ganhou. A do rapaz, nós somos num trabalho de oração na igreja. E aí minha mãe falou comigo assim, meu pai estava com um problema de respiração. E o médico liberou o balão de oxigênio para ele tomar em casa. Viu que ele estava sendo bem cuidado pela família e tudo mais, não tem necessidade de ficar no hospital. Liberou ele, falou, deixa ele em casa com o balão de oxigênio, se ele sentir falta de ar, dá o balão de oxigênio. E minha mãe falou assim, meu filho, eu estou muito cansado, eu queria dormir um pouco. Você disse, olha, seu pai, eu estava com o braço quebrado, esse lado aqui, eu estava com o braço quebrado, tive um acidente de moto. E aproveitar a madrugada para ler Bíblia. Na época eu lia muito Bíblia de madrugada.
Falei assim, eu vou no culto. O culto vai acabar por volta de meia-noite, vai ter uma vigília. Vai acabar por volta de meia-noite. Eu vou chegar meia-noite e vou estudar a Bíblia. Quando eu chegar, eu fico para a senhora até as 3 da manhã, até as 4. Quando eu for dormir, eu acordo a senhora. Tá bom. Deixa eu só eu contar, tá bom? Aí a minha mãe, ela tinha ido na igreja batista e ela tinha pedido também oração a Deus lá, porque ela viu meu pai sofrendo, ela queria que aquele sofrimento acabasse, né? E ela pedia muito a Deus isso. E ela sempre falava comigo, nossa, eu queria tanto que Deus levasse seu pai. Não que eu quero que ele morra, mas eu vejo ele sofrendo, é ruim e tal. Ela tinha o tal da pedra que eles falam quando a pessoa morre, a pedra lá do IML, né? Ah, se eu visse ele naquela pedra, para mim seria um sofrimento, uma dor só. Fui para o culto. Porque lá teve a oração, nós oramos de joelho, pá, ele levantou, fez uma roda. Aí nessa roda sempre tinha as revelações. E aí esse irmão, ele estava entregando as revelações. Aí ele parou e falou assim: irmãos, eu queria entregar algo aqui da parte de Deus. Eu não gosto de levar para casa nada que Deus me dá. Mas eu via o anjo do Senhor vindo no leito essa madrugada. E ele vinha e arrebatava uma alma no leito. E essa pessoa não vai estar conosco até as 2 da manhã. Não é assim? E quando ele falou, eu senti que foi comigo. Eu senti que era comigo. Aí, fechamos a oração, cheguei em casa, minha mãe, ainda bem que você chegou, eu sei que você demorou. Não, foi rápido lá. Eu falei assim, e aí, a senhora tá... Minha mãe não estava em revelação. Era da Batista. Batista não tem revelação. Falei assim, a senhora está preparada para aquilo que a senhora pediu a Deus? Que é assim, às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas não está preparado para receber. A gente nem acredita que Deus vai fazer. E quando Deus faz, você se espanta. Toma muito cuidado com Deus quando você pede para algo para Deus. Ela falou, de que você está falando? Eu falei, meu pai partiu. Aí eu acredito que ela falou assim, no supetão, o dia que for a hora dele, eu falei, então se prepara que é hoje. Hoje. Tive revelação lá na igreja, que Deus, que o anjo vai vir e arrebatar ele até as 2 da manhã para estar conosco mais. Aí, não sei se ela acreditou também, né? Porque foi para o quarto. Inclusive o quarto que meu pai ficava é o meu quarto de casal hoje. E eu fui para a Copa ler Bíblia. Que tem umas linguiças, botei do lado, Coca-Cola e Bíblia. Ó, até as 3 da manhã. Quando deu, deixa só eu falar, tá? Quando deu por volta de mais ou menos 1h da manhã, meia-noite e pouco, minha mãe gritou: não, seu pai está passando mal, você está vendo seu pai? Não. Aí eu levantei para lá ver, né? Ela gritou. Eu não estava dormindo, eu estava lendo Bíblia, mas também não vi ele passar mal. Aí eu fui lá no quarto, anos de enfermagem, ela falou: posso despedir do seu pai que ele está partindo. Eu falei: está partindo? Tá. Quando deu 1h20, fiz oração final, meu pai partiu. A profecia ela foi correta. Não, o cara falou, até as 2 da manhã não está conosco mais. 1h20 eu fiz oração. Senhor, meu pai, entrego a alma dele, o espírito dele nas tuas mãos. Partiu. Então, profecia para mim é assim. Revelação. Profecia. Agora a desse outro profeta foi mais forte. A revelar que estava morta, forte. Eu até peguei o contato dele, ver se eu faço uma consulta. Estou brincando. Na verdade, eu quero ver se ele faz esse trabalho em outras igrejas, né? Quem sabe a gente não faz um culto profético aqui, né? Eu acho muito lindo esse trabalho de revelação e profecia. A igreja tem que ter esse tipo de coisa. A igreja tem que ter esse trabalho. Para onde? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das das prostituições, a abominação da terra.
E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, essa mulher aqui é a igreja, né? A igreja que é prostituta, a igreja que se prostituiu, a igreja que se corrompeu. E se prostituiu por quê? Vendendo, fazendo aliança com o Estado. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. A Inquisição, a Igreja Católica financiou a morte de muito cristão na Inquisição. O Papa pediu perdão, irmão, sobre essa situação toda. Ele pediu perdão, ele reconheceu que a igreja fez errado. Porque no nome do que eu acredito que é santo, eu mato o outro. Paulo matava os cristãos achando que estava fazendo algo para Deus. Tem gente que faz o mal a um cristão achando que está fazendo algo para Deus. O sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Ou seja, vai ser solto lá no abismo, está preso lá, né? Você sabe onde é o abismo, né? As profundezas do mar. É lá que é o abismo. É lá que os espíritos estão presos. Então lá tem água? Aonde? As profundezas do mar. Pensa no mar, para baixo do mar. As profundezas do mar, lá é o abismo, lá que estão presos os espíritos. Esses que se rebelaram na segunda rebelião. A primeira rebelião se rebela com Lúcifer, e a segunda se revela depois dessa rebelião. Eles se rebelaram de novo. Primeiro se rebelaram com Lúcifer, foram expulsos do céu e pedidos de entrar, né? perderam a luz que neles habitava. Eram anjos de luz, agora são anjos das trevas. Aí depois caíram de novo, se rebelaram de novo, aí foram presos em cadeias até hoje, mas vai ser solto. São tão rebeldes que se soltar agora eles fazem apocalipse, porque ninguém segura eles. Satanás não tem poder sobre eles. Eu já falei para vocês que Satanás ele não é o pior, é que escolheram ele para estar lá. Queriam outros, e os outros não queriam, aí foi ele. A gente acha que ele é o cabeça, né? Ele é o mais bravo. Não é, irmão. Tem gente pior do que ele. Você vê, tem espírito que não quis se aliar a ele, porque essa coisa da autoridade é eu que concedo. Eu que concedo autoridade a alguém sobre mim. Eu me coloco debaixo da autoridade. Por que o cara fica debaixo da autoridade do dono da boca? Quem é o dono da boca? Quem é o traficante maior? Aí o cara vai lá trabalhar para ele, se coloca debaixo da autoridade dele. Porque entende que esse cara pode protegê-lo, pode dar alguma coisa para ele, dar uma arma, dar autoridade também, dentro daquele reino. Por que você se sujeita a colocar debaixo da autoridade de um patrão, de uma empresa? É você que concede. Se você falar assim, eu não quero ficar debaixo da autoridade de Jesus, você sai da autoridade de Jesus. Você não obedece mais ninguém na igreja, nem ninguém. Agora, chegar um ponto que você não vai ter mais esse privilégio. Porque vai chegar um ponto que Jesus vai fazer o quê? Todo joelho se dobrar diante dele. Agora você se coloca debaixo da autoridade. Depois vai ser com força. A besta que fiz foi Noé, há de subir do abismo. A ira, a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro, desde a fundação do mundo. Como pode isso? Me explica.
se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre a qual a mulher está. Aí você vai lá na internet e bota assim: qual país está situado em 7 montes? Aí o Google vai te responder: Roma. Aonde é a sede da Igreja Católica? Roma, Vaticano. Lá onde tem 7 montes. Não precisa você ir muito, tá? Irmão, assim, eu estudei isso aqui há 20 anos. Eu estudei isso aqui há 20 anos. E quando eu estudava, para mim era uma grande revelação. Eu nunca tinha ouvido isso. E nunca ouvi ninguém falar, só vi na Bíblia. Aí tinha os estudos da igreja, a gente começou a estudar. Eu achava que isso aqui ia ficar como um mistério com a igreja. Mas hoje eu vejo a internet falando de tudo quanto é canto. Tem filme, tem aquelas histórias que no canal do YouTube tem muito disso, que é feito com inteligência artificial. O cara faz uma imagem, o cara vai narrando. E tá assim, falado abertamente. Tem podcast que fica o tempo todo chamando os pastores falando sobre isso. Só vai ser enganado quem quer. Não tem como a pessoa ser enganada. Eu fico assim meio enciumado, porque eu achava que ia ficar só com a gente, tá? Só a gente ia falar sobre isso, só para nós, o povo secreto. Alguém vai falando exatamente a respeito disso aí, e alguns pastores acreditando que isso aí já aconteceu. Tem os viajantes do tempo ali. Então, tem muita podcast, a internet está lotada, irmão. Eu estou pesquisando agora sobre a Terra plana. Estou começando a me converter. Estou começando a acreditar que tudo é real. Tem muito embasamento. Não, eu estou assim, 70% já me convertendo. Eu não estou acreditando mais que a Terra é um globo, não. Pastor, não faço isso não, eu sou muito inteligente. Calma, irmão. Estou vendo muita coisa ali para mim ver se isso é real. E se isso for real, nós fomos enganados esse tempo todo. Tem. Vai aparecer muito aí. Escondido. Tem uma fala do Rocha, que é aquele que fez o Tropa de Elite, num podcast. Ele estava dentro de um avião, num voo internacional, e ele, o capitão lá, o piloto do avião, sai de dentro da cabine e vai aonde estão os passageiros. E ele viu o Rocha lá. Oh, você aqui no meu avião. Aí o cara falou: pô, o cara é meu fã. O Rocha aproveitou, Rocha na cabine e tal. Vou lá, vou te mostrar. Foi lá, eu faria isso. Chegou lá, o Rocha perguntou assim: quero te fazer uma pergunta. Pergunte: você corrige o avião para baixo? Ele falou: não. Como assim? Aí o cara fala: essa porra é plana. A terra é plana. Eu vou desenhar um quadro. Calma que eu estou pesquisando, tá? Eu posso voltar atrás ali. A Geleiras prova isso, que é plano. Não é assim? Tem até filme, tem até vídeo no YouTube. Tem ou não tem? Aí a gente está onde? Brasil, né? Japão está onde? Aí quem está aqui no Japão, ele está aqui, não está? Mas para ele está como? Assim, certo? Então se um avião vai sair do Brasil para o Japão, ele vai ter que ir reto, não vai? Mas quando chegar nessa curva aqui, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar o bico do avião e fazer como? Corrigir. Ó, porque senão ele vai continuar como? Subindo. Porque o que os terraplanistas falam é o quê? Que se a Terra é uma esfera, tem o quê? Tem uma curva, não tem? Só que o cara fala bem assim: todo piloto de avião vai te dizer que nunca fez isso, ó. Jogou o bico do avião para onde? Para baixo. Por quê?
Porque a terra, aí agora o que ele vai dizer? É isso aqui, ó. Nós estamos aqui, certo? Aqui tem um dom. Isso aqui tem mesmo, está na Bíblia. Aqui não tem nada, seria o inferno, as profundezas do inferno. E a gente está aqui, ó, tem um dom. E os outros planetas estão onde? Aqui. Aqui tem uma geleira que impede a gente passar para cá. Tem um cara que fala bem assim: tem essa história do Elon Musk dizer que a gente vai em Marte? Tem? Ele fala assim, ele vai mesmo, mas não em Marte espacial, no universo. Ele vai construir um foguete, você vai pagar para ir na viagem, ele vai te levar fora da geleira para outro lugar que não é a Terra, que você não conhece, não é nenhum país que você conhece, vai levar nessas terras que estão escondidas e vai falar que é Marte e você vai acreditar, porque você não vai conseguir ver. Ele vai sair para cima e vai para o outro lado. Dinheiro, irmão, é muito dinheiro que esse cara quer fazer. Então, eu estou vendo ali algumas coisas, não estou dizendo que é real, estou dizendo que eu estou começando a acreditar. Cadê essa história do avião aqui, ó? Que o avião sai daqui e vai para onde? Vai reto, ele nunca faz a bola. Porque se ele saísse daqui e fizesse assim, ó, ele ia voar de cabeça para baixo. Está entendendo? Até hoje eles não conseguiram convencer de que o Sol e a Lua estão dentro da Terra. Está aqui dentro desse domo. Eles não falam que a Lua está aqui e o Sol está aqui. Eles falam que está aqui dentro. Essa parte não convenceram ainda não. Não, vocês nunca foram mesmo não. Vocês não foram mesmo não. Já tem vários vídeos na internet que mostram que foi só filmagem. Que nunca foram de novo, irmão. Tem mais tecnologia agora do que antes. E aí o cara pega vários versículos bíblicos mostrando que a Terra realmente tem mapas antigos mostrando que a Terra é plana. E não tem esse negócio de ficar. É muita coisa, sabe? Que eu estou vendo aí.